Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa totalmente voltado ao universo da saúde e da saúde mental. Eu sou Leonardo Abraão, psicólogo e palestrante, e hoje vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar a respeito, talvez conheça alguém que já pensou, nessa possibilidade, a possibilidade de recorrer a uma cirurgia no aparelho digestivo para lidar com a questão da obesidade. Nós sabemos aí que a obesidade é hoje uma verdadeira epidemia, no mundo. Muitas pessoas, muitos países, muitos governos preocupados, os ministérios da saúde de seus respectivos governos preocupados com o crescimento da obesidade. E vamos falar com um médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo. É o Dr. Leandro Reis, que veio diretamente da USP para trabalhar aqui em Uberlândia, trazendo o seu conhecimento altamente gabaritado para ajudar as pessoas que estão com essa possível problemática. Dr. Leandro Reis, muito obrigado por você estar aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite, para estar aqui, poder falar um pouquinho sobre a obesidade, os tratamentos clínicos, os tratamentos cirúrgicos, que é a minha área, poder ajudar a população que tiver alguma dúvida nessa área, poder esclarecer alguma coisa nesse sentido. E porque normalmente as pessoas têm muitas dúvidas, Muitas dúvidas. Gente que está lidando com isso todo dia em consultório, tem muita coisa que é mito, muita coisa que é verdade, muita coisa que hoje a internet, o Google, Dr. Google, Dr. Google, então tem muita coisa boa lá dentro, mas tem muita coisa que tem que ser descartada e que às vezes o pessoal já chega no consultório trazendo um monte de dúvidas e aí a gente tem que trabalhar para tentar esclarecer essas dúvidas. Tá, eu vou começar perguntando uma coisa que eu acho que ajuda a gente a balizar a discussão. O que é obesidade? A obesidade, assim, nada mais é do que um acúmulo de gordura no nosso corpo, no nosso organismo, E isso é decorrente, é uma conta, parece simples, mas não é tão simples assim. A gente acumula gordura quando a nossa ingestão de calorias ultrapassa a nossa perda, Uma questão matemática, Só que isso que parece simples, na verdade, é uma coisa muito complexa, que envolve vários fatores. Agora, quando você fala assim matematicamente que a pessoa ingere mais do que ela gasta em termos de calorias, Sim. Mas isso é verdade que eu falei certo que é uma epidemia? Sim, você falou perfeitamente. Hoje é uma epidemia mesmo. Imagina que os últimos levantamentos aqui no Brasil, cerca de 15% da população, em torno de 30 milhões, Hoje o Brasil tem aqui uns 200 milhões de habitantes, cerca de 30 milhões são obesos, Desse universo, alguns, uma porcentagem aí de 40%, 30%, vai acabar tendo uma indicação cirúrgica em algum momento. Mas além desses 15%, desses 30 milhões de obesos, existe também o sobrepeso, Hoje a estimativa é que cerca de 40%, um pouco mais, já esteja nessa fase do sobrepeso. Envolve aí cerca de 90 milhões de pessoas no Brasil. E não é só no Brasil, no mundo inteiro. Mas, Leandro, veja bem, você disse que obeso é quando você tem aquele acúmulo de gordura, mas existe um ponto a partir do qual o acúmulo, aí sim, se configura a obesidade? Sim. Hoje, para a gente poder indicar tratamentos, existe hoje uma classificação da obesidade, Não é o método mais perfeito que existe, mas o critério que a gente usa hoje é o índice de massa corporal, o famoso IMC, E como a gente calcula esse IMC? Nós pegamos o peso da pessoa em quilos, e dividimos sobre o quadrado da altura em metros, Isso dá um valor, e de acordo com esse valor a gente classifica a pessoa como baixo peso, peso normal, sobrepeso, e gordura, obesidade grau 1, 2 ou 3. Esses valores seriam, para obesidade, o normal seria de 20 a 25 nesse valor. Acima de 25 até 29,9 seria a faixa do sobrepeso. De 30 a 35, na verdade 34,9, obesidade grau 1.
De 35 a 39,9 é obesidade grau 2 e acima de 40 é obesidade grau 3. Então a obesidade começa a partir do... A partir do 30. Do 30. Então a pessoa pega o peso que ela tem e divide pela altura dela ao quadrado. Isso. Se der acima de 30 já é um nível de obesidade. Considerado obesidade. É o começo da obesidade. Legal. Seria obesidade grau 1. Obesidade grau 1. E aí, em se tratando da obesidade grau 1, o que a pessoa às vezes procura, né, o especialista nessa área? Por que a pessoa procura o especialista? Porque a obesidade ela traz efeitos negativos para a vida da pessoa. Claro. Hoje a obesidade ela está envolvida em vários distúrbios, vamos dizer assim, né? Primeiramente começa a questão estética. A primeira coisa que a pessoa preocupa é a estética. Estou acima do peso. Isso começa a influenciar na vida cotidiana da pessoa, no sentido assim de... tem pessoa que tem às vezes vergonha de sair de casa, por exemplo. Hoje se fala muito em bullying, né? Que é aquela agressão verbal, psicológica que a pessoa sofre. Diminui a libido, quer dizer, a pessoa perde o desejo sexual, diminui a sua vontade de trabalho. Então, e conforme a doença vai evoluindo, também vai aparecendo outras doenças, pressão alta, diabetes, alteração do colesterol, problemas na articulação, coluna, etc, etc, até que, por fim, pode levar a um infarto, tromboses. Então, existem consequências, efeitos colaterais que afetam o indivíduo em termos relacionais, né? Porque libido, autoestima, relacionamento interpessoal, no trabalho e os fatores orgânicos. E os fatores orgânicos. O último que você disse, AVC também. AVC também. Pode ser um desdobramento de uma obesidade, porque a pessoa tem uma pressão alta, tem um diabetes, colesterol elevado e é um círculo vicioso. A pessoa é sedentária, a maioria das vezes, né? Então, o colesterol bom, que ele aumenta na atividade física, nessa pessoa ele está baixo, né? E são fatores que vão se juntando, né? E levam a um evento catastrófico, né? Um infarto, que a gente comentou aqui. Por isso que eu acho muito válida a participação do Dr. Leandro Reis aqui conosco, porque nós estamos falando de uma questão orgânica, que é a obesidade, mas com implicações completamente assim no campo do relacionamento, né, do psiquismo do indivíduo, que remete à questão da autoestima, da imagem que tem de si mesmo, né, e a disposição para a vida, né? Claro. A vida profissional, a vida sexual, a vida familiar, né? Profissional. E também vou mais longe. Por exemplo, um pai obeso, no que ele passa de mensagem talvez para os filhos, né? Claro. Tem até um estudo engraçado que fala que o cachorro de uma família obesa também é obeso. Tende a isso, né? Porque ela normalmente come a mesma coisa que a família come. No ritmo, né? Faz menos exercício. Então, isso é muito relacionado. Isso aí, passar de pai para filho, não só a questão genética, a questão comportamental, de alimentação correta, hábitos saudáveis de vida. E é muito comum pais obesos têm uma chance muito maior, não vou te saber precisar quanto aqui agora, de ter filhos também obesos. Isso é muito comum. Por isso que você está aqui para falar conosco e com o telespectador a respeito desse assunto tão importante. No próximo bloco, o Dr. Leandro vai falar conosco sobre o que pode ser feito a partir da constatação da obesidade. Voltamos já. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. De volta ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana com o Dr. Leandro Reis, que é médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e está discutindo conosco as questões relativas à obesidade.
desde o diagnóstico da obesidade, né, a constatação da obesidade e os tratamentos. E ajudando todo mundo a entender como é importante combater a obesidade, porque ela produz implicações em toda a vida do indivíduo e do grupo social ao qual ele pertence. Por exemplo, os filhos, até o cachorro de um obeso tende à obesidade por causa do estilo de vida. E o Dr. Leandro Reis, que trabalha no Santa Genoveva, no Hospital Santa Genoveva, veio de Ribeirão Preto, formado na USP, trazer esse conhecimento e essa atuação. Leandro, nós falamos no primeiro bloco sobre o que é a obesidade, né? E as consequências, né? Mas diagnosticado a obesidade, e aí, o que fazer? Ó, o cara te procura e fala assim, doutor, tem obesidade? Você fala, tem obesidade. O que fazer a partir daí? A primeira orientação que a gente tem que dar para a pessoa é que o tratamento da obesidade ele é multifatorial, né? Ele envolve principalmente, isso independente se a pessoa vai operar, vai colocar balão, não vai, isso independente do tratamento final, tudo se inicia na mudança do estilo de vida. Se a pessoa não fizer isso, não vai ter resultados, pelo menos satisfatórios, qualquer tratamento. Então, a primeira coisa é mudança de estilo de vida. O que envolve mudança de estilo de vida? Melhorias nos hábitos alimentares, né? Alimentar de maneira correta, com os alimentos corretos, né? Nessa questão, a gente tem o apoio das nossas nutricionistas, que é muito importante ter o apoio desses profissionais junto com a gente nesse atendimento da obesidade, que tem que ser um atendimento multidisciplinar, né? Então, a nutricionista ajuda a gente nessa parte, tanto na orientação, tanto pré-cirúrgica como pós-cirúrgica, isso é extremamente fundamental, a pessoa alimentar de maneira correta, né? E também junto com a mudança de estilo de vida, o abandono do sedentarismo, né? Que é muito importante, a pessoa começar uma prática de atividade física, lógico que isso tem que também acompanhado com um cardiologista, que também ajuda a gente, que a pessoa não pode do dia para a noite, de um sedentário, querer ir para o parque e correr 5 km. Ele pode, talvez, correr um risco, né? Exatamente, corre risco. Então, toda essa mudança é uma coisa que não dá para fazer abruptamente, né? É uma coisa que tem que ser feita gradualmente. Você começa com uma caminhada, caminhando cada vez uma distância, um tempo maior, depois um trotezinho, depois uma corrida. Tem que ser tudo gradual e, logicamente, sempre acompanhado dos profissionais da área, o cardiologista, em determinados casos, o pneumologista, um fisioterapeuta, um educador físico. Então, lembrando que o tratamento da obesidade não é uma pessoa, um profissional, ele é multidisciplinar. Né? E eu penso também que o trabalho de um psicólogo, sim. acompanhando... O psicólogo é extremamente fundamental no tratamento da obesidade, porque, como eu falei no primeiro bloco, a obesidade é um ciclo vicioso, né? E a pessoa que é obesa, ela acaba gerando uma ansiedade nela e acaba descontando essa ansiedade na compulsão alimentar, né? Então, o psicólogo, nesse momento, ele é muito importante no controle dessas ansiedades, né? Você como psicólogo sabe falar até melhor. E eu diria né? até, Leandro, que em relação à compulsão pelo alimento, que às vezes é uma compensação a outras questões da vida, né? Frustrações que jogam em cima do alimento, nervosismos, ansiedade jogam em cima do alimento, né? Porque o alimento produz saciedade, produz prazer, satisfação, né? E aí a pessoa mistura tudo. Isso. Não tem satisfação em outras áreas da vida, mas tem no alimento, então tende a ficar comendo toda hora para compensar. E quando você fala, eu acho legal você falar em começar devagar, gradativamente, um exercício físico, caminhada, depois participa aí de um trote, alguma coisa assim, porque muitas vezes a pessoa começa, mas desiste porque é estranho ao universo dela fazer exercício físico. A inércia, né? Sair da inércia é muito difícil. Isso. Né? Até aquele primeiro estímulo, né? De você para começar. E manter, né? Manter. Eu te confesso que eu mesmo já iniciei várias vezes processos de caminhada, comecei a aprender a correr, mas parava. E quando você vai tentar voltar, praticamente da estaca zero, né? Exatamente, aí volta tudo do zero. E, às vezes, o acompanhamento de um nutricionista, de um pneumologista, de um cardiologista ajuda, e também de um psicólogo, para te ajudar a entender por que você começa e para e não permanece, né, nesse exercício do bem-estar. Sim, e para complementar, a gente estava falando do psicólogo, que é a sua área,
O que acontece muito, depois de uma cirurgia, por exemplo, a pessoa não tem como descontar aquela ansiedade no alimento, porque a cirurgia não deixa. Nós vamos falar isso mais para frente, mas a pessoa come pouco, ela já sacia. Então, às vezes, se a pessoa não tiver controlado esse lado psicológico, ela passa a ter outros vícios, tabagismo, alcoolismo, outras compulsões, outras drogas, mas a gerar outras compulsões para compensar aquela que ele não consegue. Muito bem lembrado, Leandro, muito bem lembrado. Agora, ok, aí passada essa primeira possibilidade de caminhada, mudança de hábitos de vida, isso. E a continuidade de tratamento? Aí nós temos que ver se esses primeiros fatores tiveram sucesso ou não, né? Lembrando também que eu não sei se eu comentei aqui a importância do endocrinologista nesse momento também, né? Que algumas doenças metabólicas, como tireoide, doenças das suprarrenais, interferem também na questão da obesidade. Então, o endócrino sempre junto com a gente também. E também ajudando nesse primeiro tratamento clínico. Que às vezes a questão não é psicológica de compulsão, a pessoa tem uma doença que gera obesidade. E às vezes tudo junto, né? A obesidade ela é multifatorial, okay. Né? Então, o que a gente comentou sobre os graus de obesidade, então a pessoa que é grau 1, relembrando que é aquele que na continha que a gente faz do IMC fica entre 30 e 34,9, esse paciente ele não tem nenhuma indicação de tratamento cirúrgico, né? Então, ele seria mais o tratamento clínico mesmo, né? Para esse paciente nós temos uma outra opção que é o balão, que nós vamos falar mais para frente, mas esse paciente seria apenas o tratamento clínico e o balão, dependendo do caso, né? E para o grau 2 de obesidade, grau 3, o grau 3 tem indicação de cirurgia, né? Lembrando que a pessoa tem que ter feito todo esse tratamento inicial e ter falhado nesse tratamento inicial, né? Um segmento aí de aproximadamente 2 anos. Então não posso, o paciente chegou no meu consultório sem acompanhamento nenhum, nunca tentou emagrecer, eu não posso indicar cirurgia para ele naquele primeiro momento. Então ele tem que passar por um processo para falar, não, você realmente falhou nas outras tentativas, agora nós vamos para o tratamento cirúrgico, né? Muita prudência. Grau 3, E no grau 2, que é aquele que é entre 35 e 40, nós temos a possibilidade da cirurgia, mas apenas no paciente que tem alguma comorbidade causada pela obesidade. Ou seja, a obesidade fez ele desenvolver uma hipertensão arterial de difícil controle, um diabetes, uma alteração do colesterol. Então, junta essas comorbidades à obesidade grau 2 e aí estaria indicado a tratamento cirúrgico, também nesse caso. Ok, então no próximo bloco eu quero que a gente gaste ele inteirinho falando sobre essa indicação. Perfeito. Os tratamentos que realmente pedem a cirurgia, como é que é isso? Os mitos e as verdades, ok? Ok. Obrigado, Leandro. Voltamos logo falando sobre e a cirurgia do aparelho digestivo, como é que é e como é que é o desdobramento, né, desse processo. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Canal de notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Concluindo, fale mais sobre isso dessa semana com o Dr. Leandro Reis, que é médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo, e nós estamos falando sobre a obesidade e as suas consequências, né? E os seus tratamentos. Nos 2 primeiros blocos, ele conceituou o que é a obesidade e disse quais são os tratamentos possíveis. Nesse terceiro bloco, nós vamos falar de 2 tratamentos diretamente: o balão e a cirurgia, certo? Perfeito. Qual que é a diferença entre eles? O que é cada um? O balão é um procedimento que a gente faz através de endoscopia, né? Ou seja, não tem corte na barriga,
é feito sempre assim com o anestesista junto, né, para garantir uma maior segurança do procedimento, mas não é nada cirúrgico. É como se fosse uma endoscopia simples, mas com uma sedação mais aprofundada. Durante essa endoscopia, a gente introduz um balão de silicone, né, posiciona esse balão dentro do estômago e a gente começa a encher o balão com uma solução de água ou soro fisiológico, acrescido a gente chama de azul de metileno, né, uma substância azul, né, e esse balão a gente pode encher com 400 até 700 ml de líquido. Isso depende um pouco do tamanho do estômago, do formato do estômago. Na hora a gente vê moldar esse balão dentro do estômago, né. E o objetivo desse balão ele é causar uma saciedade precoce, né, ou seja, a pessoa com um pouco de alimento, ele já sente saciado, né? O estômago tem aquele balão, ele dá uma enchidinha e já avisa para o cérebro, ó, tô cheio, não preciso mais comer. Então, isso vai causando uma diminuição da ingesta alimentar, e naquela continha que a gente falou no primeiro bloco, né, ganho e perda, ele começa a perder peso. Lógico que isso tem que ser associado também à atividade física, né, para potencializar o efeito da perda de peso. E esse balão fica por quanto tempo dentro da pessoa? Ele pode ficar por até 6 meses, né, e quando vence esse prazo, a gente tem que retirar, porque aí começa a aumentar o risco dele perfurar, né. Então a gente vai um outro procedimento endoscópico também, sem corte, sem nada, esvazia o balão e retira pela boca durante a endoscopia. E aí o que acabou acontecendo com a pessoa? Ela teve uma perda de peso e uma reeducação? Isso. O que eu gosto de dizer no balão, que eu falo para todo paciente, que o balão ele é um empurrão inicial, né? Então a pessoa tem que aproveitar aqueles 6 meses para reeducar sua alimentação, começar a mudar o estilo de vida, começar a praticar atividade física, porque durante o balão ele perde mais ou menos de 10, 12, 15% do peso. Tem gente que perde menos, tem gente que perde mais, isso é muito individualizado. Mas o importante é, durante esse período, ele se reeducar, para que quando eu retirar o balão, ele manter aqueles hábitos alimentares. Ele pode perfeitamente continuar perdendo, manter o peso, depois que se retira o balão. E lembrando que o balão está indicado naquela continha do IMC para pessoas acima de 27, né? Então ele pega uma faixa etária de sobrepeso, ou também o super obeso, que precisa perder peso antes da cirurgia. Então a gente usa o balão para enxugar um pouco aquela pessoa para poder ir para um procedimento cirúrgico. Então ele seria mais nos extremos, do paciente sobrepeso ou obesidade grau 1, que não teria indicação de cirurgia, né? Ou até obesidade grau 2, que não tem as comorbidades para indicar cirurgia, ou no super obeso, como pré-operatório. Então é importante lembrar que existem critérios para o uso de cada procedimento. Não é a pessoa que fala assim, eu quero, vai lá e fala. Perder 2, 3 quilos. E no caso da cirurgia? Sim. A cirurgia é um procedimento mais duradouro, né, nesse processo. O balão 6 meses, né, a cirurgia ela é mais duradoura. Então, hoje, atualmente, a gente tem feito cirurgias da obesidade totalmente por videolaparoscopia, né, que são, para o leigo, a cirurgia que faz uns pequenos cortes. A gente opera através do auxílio de pinças apropriadas, do videolaparoscópio, né, e relembrando a indicação, o paciente com obesidade grau 2, com comorbidades, ou grau 3. E hoje, atualmente, a gente tem 2 tipos principais de cirurgia. Que é uma cirurgia que apenas restritivas, que são aquelas que mexem apenas no estômago, diminuindo o tamanho do estômago, né? Vamos dizer assim. E cirurgias mistas, que são cirurgias que mexem no estômago e também no intestino, fazendo um desvio intestinal. E no caso da restritiva, em ambos os casos, na verdade, elas consistem exatamente em quê? Diminui o órgão. Isso. Na restritiva,
que é chamado de gastroplastia vertical ou sleeve, a gente mexe no estômago, como eu disse. Então a gente faz um grampeamento do estômago e ele fica bem fininho. E aquele excesso de estômago, ele é retirado do organismo. Então, ele é só restritivo, então ele vai dar uma saciedade precoce. A pessoa vai comer, vai sentir que está cheia e vai parar de comer, vai conseguir comer só daqui umas 3, 4 horas novamente. Ok. A cirurgia mista, que ela trabalha diminuindo o tamanho do estômago, mas ele não retira a parte do estômago, fica no organismo um estômago excluso, que a gente chama. E, além disso, a gente faz um desvio intestinal, que é para causar uma desabsorção, né? Ou seja, absorver menos gordura, menos nutrientes, isso gerar uma perda de peso. Sim. Futuramente, depois da cirurgia. Legal. Leandro, o nosso tempo está se encerrando. Eu acho que você colocou muito bem os casos, né, e os critérios. Eu agradeço a sua participação. Já fica o convite para você voltar aqui para tirar mais dúvidas dos telespectadores sobre cada detalhe, né, dessas cirurgias e como é que essas cirurgias ajudam a pessoa a se reeducar também e a conviver com essa nova realidade. Tá bom, eu que agradeço o convite, muito obrigado. Estou à disposição para quando vocês precisarem. Lógico que esse é um assunto extenso, né, que gera muita dúvida. Sim. Então, se por acaso surgir uma oportunidade... Muita dúvida e muita fantasia. Muita fantasia, né, também. Porque mexer nesse aparelho digestivo que é conectado ao nosso sentimento de saciedade. É importante dizer que a cirurgia ela é um importante meio, mas não é o único. E a cirurgia, sem as mudanças do estilo de vida, também não resolve totalmente o problema. Muito legal você falar isso, Leandro. Muito obrigado, viu? Nada, eu agradeço. Obrigado também à sua audiência. Espero que nós tenhamos contribuído com o esclarecimento desse assunto tão importante. E eu friso a fala final do Dr. Leandro Reis. Cirurgia, qualquer procedimento tem que estar associado à mudança no estilo de vida. Porque aí o tratamento é completo e mais duradouro. E também, com certeza, muito mais prazeroso e saudável. Muito obrigado e até o Fale Mais sobre isso semana que vem.